Olá, pessoal, boa tarde, muito obrigada pela recepção, Ari, obrigada aos coordenadores de trilha por permitir eu trazer esse tema, né, aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo, um tema que eu considero mega pertinente, mega importante, que é sobre pessoas, né, e como a Yara sempre diz, o TDC é sobre pessoas e transformações digitais também é sobre pessoas. Posso compartilhar minha tela aqui? Maravilha, já está projetando aqui. Bora lá, falar de Enneagrama, né? Numa trilha aqui de transformação digital. Né? Então, por que o Enneagrama? Né? Porque sobre pessoas. Ué, transformação digital não fala de digitalização, de tecnologia. Então, me apresentando rapidamente aqui para vocês, eu sou a Guaissara, fiquem à vontade para chamar de Guá. Eu trabalho no time de transformação digital do Itaú Unibanco, dentro de um time que chama Behavior Labs, isso aí, laboratórios de comportamento. E lá a gente fala de transformação digital, mas muito focado em pessoas, como que as pessoas se comportam, como que as pessoas reagem à transformação, por que algumas transformações não funcionam tão bem, aonde que as pessoas entram neste contexto. Diferente do que boa parte das pessoas pensam, transformação digital não é sobre digitalização, não é somente sobre digitalização. Por isso que a gente encontra ainda muitas transformações, muitas empresas que falham, né, na transformação, porque foca muito o quê? Na tecnologia. Mas quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de uma jornada, né? Uma jornada onde a gente traz tecnologia, onde a gente traz processos, e no final das contas é um novo modelo de pensamento, tal mindset, né? Uma nova cultura, e quem vive tudo isso são pessoas. Né? Então, a gente não está falando somente de tecnologia, mas a gente está falando de pessoas reagindo à mudança, utilizando a tecnologia para gerar valor para o cliente final. No final das contas, independente da organização que a gente trabalha, todas elas trabalham com mudança de comportamento. Né? Então, se eu quero conquistar um cliente novo, eu estou falando o quê? Do comportamento deste cliente, de deixar o produto que ele já faz uso em outra empresa, por exemplo, e vir para a nossa. Se eu estou falando dos nossos clientes internos, nossos colaboradores, em aderir ou não novas práticas, estou falando de comportamento de novo. Então, sempre é sobre comportamento. E no TDC Business, que foi o ano passado, em agosto, em São Paulo, eu falei o que eram as ciências comportamentais e o behavior designer, eu entrei bem no detalhe, explicando. Então, agora eu só trago um contexto, a palestra está gravada, depois vocês conseguem assistir se tiver interesse de entrar mais nesse mundo, e eu super aconselho, porque eu sou apaixonada. Só trago um contexto para vocês entenderem onde que entra o Enneagrama nessa história, né? Então, ciências comportamentais são todas as ciências que estudam o comportamento humano. Né? Então, desde neurociência, psicologia, economia comportamental, sociologia, antropologia, coaching, né? Então, todas as ciências que estudam o comportamento humano são consideradas ciências comportamentais. Então, guarda-chuva de ciências. E o behavior designer é um pedacinho que utiliza essas ciências comportamentais para alavancar comportamentos que vão impulsionar a transformação digital. Então, é como se eu desenhasse, né, como o nome diz, comportamentos em prol da mudança, conseguindo, de certa forma, influenciar a mudança de comportamentos que a gente entende que não são tão bons para a transformação e impulsionando aqueles que a gente entende que está totalmente dentro do contexto que vai ajudar a gente a fazer a transformação. E diante disso, é super importante, como eu falei, ciências comportamentais, a gente fazer uma análise de perfil das pessoas que a gente está trabalhando naquele contexto.
cada empresa ela já tem uma cultura, independente de ir ou não para a transformação digital, ela já é composta por uma cultura. E essa cultura já tem pessoas com determinado perfil para reagir ou porque se sentem integradas. Então não é simplesmente mudar. Porque se fosse simplesmente mudar, concordam comigo que todo mundo investiria dinheiro, porque todo mundo sabe que precisa investir para não depender de estar sempre trabalhando ou de uma aposentadoria. Todo mundo sabe que é importante poupar. Mas a gente nem sempre consegue, né? A gente olha ali, eu quero gastar com isso agora e acaba não investindo aquele dinheiro. Ou todo mundo sabe que é super importante o quê? Fazer exercícios físicos, ter uma atividade física, ter um estilo de vida saudável. Ah, mas chega aquele bolo de chocolate cheio de Nutella, quem não quer? Por que que mesmo racionalmente a gente sabendo que algo não é bom, a gente faz? Transformação é a mesma coisa. E cada pessoa, ela tem um determinado perfil, padrão, personalidade de reação quando a gente fala de mudança de cultura, mudanças de processos. E existem várias ferramentas que analisam o perfil. Existe o DISC, existe o Big Five, existe o Enneagrama, né? E hoje eu trouxe o Enneagrama para vocês. E por que o Enneagrama e por que eu não trouxe o DISC? Eu, particularmente, adoro o Enneagrama, já estudei alguns outros testes de perfil, como MBTI, como DISC. Só que o Enneagrama, ele consegue entrar na gênese do comportamento e trazer de maneira tangível e mais profunda quais e por que acontece aquele comportamento. Então, por que tem pessoas mais instintivas do que outras? Por que tem pessoas que são mais calmas, mais perfeccionistas? Por que a gente tem pessoas mais criativas? E você entender o perfil dessas pessoas, você consegue encaixá-las num melhor papel diante da transformação. Ao invés de fazer aquele treinamento igual para todo mundo, que você sabe que alguns vão prestar atenção, outros não, outros já acham que sabem, e aí quando você vai praticar, a coisa cai, a coisa não funciona. E por que o Enneagrama ele traz essa tangibilidade? Inclusive, tem uma pesquisa, e depois, quem quiser ter acesso a essa pesquisa, ela é free, me chama, eu deixo meus contatos ali no final, me chama que eu passo essa pesquisa, mas ela foi traduzida para 23 idiomas, é do ano passado, com mais de 700 pessoas, quase 50 países, onde 12 daquelas áreas apontadas na pesquisa, elas estão bastante relacionadas à transformação digital. E aí eu trouxe aqui para vocês verem essas áreas que eu tô dizendo, né? Então, quando a gente fala de estratégia, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de influência, de mudança de cultura, de tomada de decisão, da gestão da mudança, gestão do estresse, né? De equipes, de conflito, de comunicação, de liderança ou de inteligência emocional. O que são esses numerozinhos, essas porcentagens aí? São áreas, a porcentagem em que essas áreas recebem o Enneagrama como principal ferramenta. Então, quando a gente fala de estratégia, 23% das empresas, que eu mostrei o número lá, disseram que usam o Enneagrama para trabalhar a estratégia da empresa. Quando eu falo de liderança, que é o penúltimo ali, 67% das empresas falaram que trabalham com o Enneagrama para desenvolver a liderança. E esse segundo gráfico que eu trago agora são os resultados que eles alcançaram. Então, de toda aquela quase 800 pessoas entrevistadas, 71% disseram que, após a utilização do Enneagrama, perceberam menor reatividade entre as pessoas para com a mudança, para com o outro. 81% disseram que aumentou a compaixão. 80% diz que aumentou a empatia. Sabe o que é 80%? É praticamente mudar o cenário, né? De como estamos hoje para uma forma muito mais empática, onde você vai começar a se importar com o outro.
né? Entender a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Então, essas numerações, que são todas acima de 70%, são os resultados que foram coletados pela pesquisa. Isso para trazer ali como base, né, de por que o Enneagrama. Então, existe um fundo, né, de por que o Enneagrama nas transformações digitais. E o Enneagrama, ele é um símbolo ali, formado pela êxade, por triângulo no centro e um círculo ao redor, que significa que não existe início e fim. Então, começa em um, passa por todo o ciclo e chega no 9, mas não quer dizer que o 9 é o último, porque se fosse sequencial os perfis, a gente teria uma linha horizontal, e não é a ideia, por isso que a gente tem a êxade, e esses números, eles se correlacionam entre si. Então, cada pessoa que está assistindo aqui comigo, eu, né, todas as pessoas, elas têm um único eneatipo, que é um único número. Só que a gente pode ter comportamentos de outros eneatipos. Então, eu posso ser um eneatipo 8, que é o meu caso, só que ter comportamentos do 7, ter comportamentos do 5, né? Justamente porque ele trata isso. Só que a gente não vai entrar hoje nisso aqui. Por quê? Porque dá para falar uma semana sem parar sobre eneagrama. Né? Então, eu consigo dizer o porquê que, nossa, eu sou 5, mas eu não estou tendo comportamentos aqui de 5. E logo a gente vai dar nomezinhos para esses números, né? Mas eu sou um 5 e eu estou tendo um comportamento que é de 1. Por quê? O Enneagrama explica. Pode acreditar. Infelizmente, pelo tempo, a gente não vai poder entrar nesse detalhe ou explicar para vocês. Mas é importante saber que cada um de nós é um eneatipo. Isso quer dizer que o Enneagrama te coloca numa caixinha? Não, ele te tira da caixinha. Porque a partir do momento que você tem a consciência que você é daquele tipo, daquela essência, você consegue trabalhar os próprios comportamentos, e quando você sabe que o outro também é daquele tipo, você consegue trabalhar os seus comportamentos de maneira a que o outro enxergue de maneira positiva. A gente vai ver isso. Vamos avançar aqui. Então, como que o Enneagrama ele explica a gênese do comportamento? É importante a gente falar que o nosso cérebro, né, nosso sistema nervoso, ele sofre 2 tipos de desenvolvimento, o de filogenia e o de ontogenia. O de filogenia, a gente está falando do desenvolvimento do cérebro pelos bilhões de anos. Né? Então, desde o Homo sapiens e toda essa evolução, devido aos fatores que o ambiente trouxe, a gente está falando de filogenia. Só que cada um de nós também tem um desenvolvimento único que é baseado na ontogenia, que é o desenvolvimento baseado no ambiente, no contexto de vida percebido pela pessoa. E para neurociência, a gente está dividido em 7 períodos, 7 macro períodos de desenvolvimento do cérebro, que é o desenvolvimento cognitivo. Cada um desses períodos, a gente tem contato com um contexto que a gente interpreta que vai influenciar comportamentos na vida adulta. Então, por exemplo, quando eu estou ali na primeira infância, que é do nascimento aos 3 anos, eu estou dizendo quais são as minhas necessidades ali. Fome, né? Fralda suja, preciso trocar. Então, eu passar fome naquele momento, sabe quando tua mãe vai lá, olha a tua fralda, vê que tá suja, e aí ela pega e fala, e era fralda, e na realidade era fome, aquilo ficou gravado no teu subconsciente. E você não tem a noção disso. Então, não passei. Pode ser que você tenha passado. Só que naquela época a gente não tinha nem linguagem para conseguir significar o que a gente estava passando. Né? Então, fica no inconsciente. Da mesma forma, quando a gente fala da adolescência, que vai até os 25 anos, pasmem, tenho certeza que está cheio de adolescente aqui. A gente não termina a adolescência aos 18 anos pela neurociência. Então, até os 25 anos, a gente tem um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento cerebral. Por isso, quando a gente fala da fixação da topologia, recomendo que os testes sejam feitos
depois dessa fase, para quem ainda não alcançou, eu não posso fazer? Pode. Mas se acontecer algo muito impactante na tua vida, ali tem 17 anos, dos 18, 19, isso pode influenciar a topologia que deu no teste. E nós, né, que já somos, passamos um pouco da idade dos 25 anos, quando for realizar o teste que eu deixo no final, é recomendado que você faça com a cabeça, com a mentalidade que você tinha quando tinha os 25 anos. Por quê? Lembra que eu falei que, embora eu seja uma essência, um único eneatipo, eu posso ter comportamentos de outros tipos? Justamente pelo nosso desenvolvimento de vida. E as 9 topologias, elas são divididas em 3 grupos: ativos, emocionais e teóricos, que a gente não vai poder entrar no detalhe aqui pelo tempo. Mas depois também, quem quiser bater mais um papo sobre isso, quer saber mais, eu deixo meu contato. Mas é importante vocês saberem que são tríades, né? Então tem a tríade do ativo, a tríade do emocional e a tríade do teórico. Então, uma melhor compreensão de um perfil, né? E eu trouxe ali perfil comportamental como uma ferramenta, é justamente você entender essa gênese comportamental que eu falei, o que vai te possibilitar, numa transformação, você adequar melhor times, papéis, né? Entender as dinâmicas comportamentais. Quem nunca viu um time que tem tudo para funcionar e não funciona? Pode ser que eles não estão o quê? Se encaixando e pode estar aí o segredo, o perfil. Então, eles precisam se entender como o outro funciona, né? E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os perfis. E eu deixei o maior tempo aqui, eu fui super breve na introdução para que a gente pudesse falar, entrar no detalhe desses 8 perfis. E eu prometo que não vai ficar chato, desses 9 perfis, eu prometo que não vai ficar chato. Vocês vão gostar, tá bom? Porque como é o padrãozinho aqui do slide, no final eu trago ali a foto de 2 pessoas que são desse eneatipo por pesquisa. Então, no caso do eneatipo 8, a gente está falando do Martin Luther King e do Trump. E eu quis trazer os dois, por quê? Para vocês verem como são diferentes, pessoas diferentes e têm o mesmo perfil. Então, não saiam daqui tipificando pessoas, colocando elas em caixinhas e estereotipando. Tipo, você é um 8, nossa, não, entendeu? Mas a essência, que é o que eu estou trazendo nos bullets, que a gente vai passar aqui, para, independente do tipo de pessoas que está ali, ela tem ela pode ter esse comportamento ou tem mais ou menos desenvolvido. E cada um desses tipos que eu estou trazendo aqui, o 8, o 9, o 1, ele ainda é subdividido em mais 6 tipos. Né? Então, a gente vai ter 8, asa 9, asa 7, que eu não vou entrar em asa, tem os substintos, então ele pode ser um one-on-one, que também é conhecido como tipo substinto sexual, um autopreservação ou um social. Exemplo, quem é Aguá? Aguá é uma pessoa do eneatipo 8, de asa 7 e de instinto de autopreservação. Então, isso muda comportamentos. O que eu quero trazer hoje para vocês é a importância disso daqui para que vocês consigam entender melhor, para que vocês busquem mais informações e, se fizer sentido o que eu estou falando, vocês se aprofundem. Então, quando a gente fala aqui do 8, a gente está falando de pessoas que negam sua vulnerabilidade. Então, o 8 não lida bem com a vulnerabilidade, porque ele tem uma crença inconsciente ali que o mundo é difícil e que ele precisa ser forte. Então, são pessoas que têm dificuldade de abandonar o controle, né? E que encara qualquer desafio. Mesmo que às vezes sabe que vai estar errado, tá lá o desafio, a pessoa faz. Porque são pessoas ativas, bastante ativas. E tem certa dificuldade de ter empatia, principalmente por emoções mais suaves. O que são emoções mais suaves? Pena no sentido de, poxa, a pessoa está passando por um momento difícil, eu preciso entender isso, ao invés de cobrá-la como se ela fosse um Superman.
Porque para o 8 às vezes se enxerga como Superman, né? É uma pessoa muito empenhada para que tudo funcione de maneira integrada. Como liderança, geralmente são pessoas bastante presentes e firmes, com grande capacidade de execução. Então, não tem problema de colocar ali a mão na massa, né? E gosta de saber tudo da área de atuação, principalmente dependendo do tipo de asa. O 8 é aquilo que, se você colocou ele num desafio e ele não faz ideia do que tem que fazer, amanhã ele já aparece com a resposta como fazer. Ele é muito agitado nesse sentido. Né? Então, quando a gente fala de papéis e transformação digital, geralmente são pessoas que estão à frente da transformação digital. Elas não vão esperar a transformação acontecer. Então, se você tem um tipo 8 ali na tua equipe, chama junto. Quando você vai fazer, aqui, digamos que somos todos aqui agentes de transformação, identifica quem são os eneatipos 8 na equipe e puxa para te ajudar a engajar na transformação, porque ele vai fazer funcionar. O 9 já é uma pessoa mediadora, né? Então, é aquela pessoa que acredita que, para ser valorizada, ela precisa estar bem, né? Como um organismo ali, ter bons relacionamentos. Isso traz uma dor para ela que às vezes é um fit excessivo. Então, às vezes ela tem uma ótima ideia, mas ela não vai dar essa ideia porque ela viu que as pessoas ali no grupo já conseguiram uma solução. E ela vai pensar, eu não vou colocar isso porque pode gerar mais conflito e tá ótimo. Então, sempre que você for falar com pessoas do tipo 9, é aconselhável que você primeiro peça a opinião dessa pessoa. Porque se você tá com 8 e com 9, o 8 vai atropelar, já vai falar, já vai puxar, já vai fazer. E às vezes o 9 tem uma coisa, alguma sugestão muito boa. Então, chama primeiro pessoas do tipo 9, né? Tem dificuldade de escolher uma carreira, um caminho. Então, quando você abre uma gama ali, um leque de papéis para o tipo 9, pede para ele escolher onde ele acha que se encaixaria melhor, o tipo 8 ele vai olhar papéis de liderança, o tipo 9 vai ter dificuldade de escolher. E ele ainda vai querer estar aonde ele vai se sentir confortável no sentido de ambiente. Ele não vai entrar em conflito, por mais que ele entenda que talvez um papel fizesse mais sentido para ele do que outro, né? Tem grande facilidade ali de estabelecer relações, né? E gosta de detalhes, gosta também de mergulhar, de entender como que funciona. O tipo 1 é aquela pessoa perfeccionista. Lembra que eu falei que eu ia trazer um nome para cada tipologia, né? Dependendo da literatura, vocês vão encontrar nomes diferentes também, tá? Então, o 9 que eu falei mediador, vocês podem encontrar como pacificador. O 8 você encontra como poderoso também. Então, pode ser que essa nomenclatura muda, por isso que eu falo mais em número do que em nome, porque às vezes a pessoa não se encontra com aquele nome, tá? Quando a gente fala da pessoa perfeccionista, literalmente é aquela pessoa que sempre tenta acertar, né? São ótimos com feedbacks, porque sempre ela vê melhoria em algo. Então, quando a gente fala em transformação digital, se você tiver alguém, você precisa de alguém para ver melhoria contínua, o tipo 1 é perfeito, literalmente, trocadilho. Por quê? Porque ele vê melhoria em tudo, em si, nos outros e no processo. É lógico que ele tem que ficar atento a isso para não virar um conflito, né? Porque ele sempre vai criticar. Por isso que é importante você entender como que essas pessoas funcionam. Porque quando um tipo 1 começa a criticar, para ele isso é natural. O tipo 8 quase não critica. O tipo 1 critica bastante, né? O tipo 8 quer sair fazendo. O tipo 1 já gosta de analisar, entender, tem um certo apego a regras. Então, gente, o tipo 1 sofre em transformações ágeis. Sabe aquela ideia de eu não tenho uma data para te dar, mas eu vou te entregar num período de tempo? Como? O tipo 1 quase morre de coração,
entendeu? É verdade isso, eu tô brincando, exagerando, mas é verdade. Então, pessoas que vocês percebem que tem essa dificuldade, que ainda cobra data, que é um modelo hierárquico fortalecido e olhando muito ali, cronograma, waterfall, geralmente são pessoas tipo 1, porque ela tem um certo apego a esses processos, elas gostam de sentir essa segurança de data, de sentir que tudo está perfeito. Então, geralmente, pessoas que falam, nossa, ágil é uma bagunça, investiga porque pode ser um tipo 1 ali por trás. O ajudante, né? Então, a pessoa do tipo ajudante, ela muda de forma para agradar os outros. Então, sempre é aquela pessoa que quer ver todo mundo com as vontades satisfeitas. Só que ela também espera que em algum momento alguém olhe para ela, né? Da mesma forma que ela olha para o outro, ela também espera que olhem para ela, né? E aí é onde às vezes gera algum tipo de conflito, porque ela começa a entender e satisfazer a necessidade dos outros, e dependendo qual for o perfil dos outros, os outros não vai ter. Lembra que o 8 tem dificuldade de sentir empatia por emoções suaves, né? Minha mãe é tipo 2, eu sou tipo 8, então eu tive que trabalhar isso de maneira bem consciente para que diminuísse esses conflitos, né? Então, às vezes a gente tem certos conflitos nas equipes, justamente porque a outra pessoa espera um pouco do outro, o outro não dá. Então, o tipo 2, ele tem um pouco desse perfil. Tem dificuldade de tomar ali decisões que vão impactar outras pessoas, né? Então, liderança tipo 2, nossa, tem que fazer uma demissão, tem que trocar uma pessoa a forceps da equipe, vai sofrer e vai adiar ao máximo tomar alguns tipos de decisão. E isso acaba impactando a estratégia da empresa. E às vezes você começa a cobrar demais daquela pessoa para ela tomar ação, mas não é o perfil dela, entende? Então, tá aí a empatia diferente do tipo 8. Eu falo mais de tipo 8 porque eu sou tipo 8 e eu sei como funciona, tá, gente? Então, por isso que eu faço esses comparativos. Mas exatamente isso, você começa a cobrar demais ali. Mas o tipo 2 é excelente em você identificar talentos. Então, na hora de montar uma equipe, colocar papéis para as pessoas, o tipo 2 tem essa sensibilidade, esse feeling de será que eu acho que fulano não se daria bem em tal papel, eu acho que ele não gostaria de desempenhar tal função. Então, isso é muito forte no tipo 2. E aí a gente entra na tipologia 3, que é o competidor ou vencedor em algumas literaturas, que é a pessoa focada na meta. Ela faz o que tem que ser feito para alcançar determinada meta. E aí a gente traz como exemplo o Elvis e o Cristiano Ronaldo, né? Então, são pessoas focadas em entrega, né? Tentam negar um pouco, às vezes, o próprio sentimento, porque entende que esse sentimento pode atrapalhar ele conseguir determinado resultado. Mas como é da trilogia do emocional que eu falei, ele tem uma leitura de contexto excelente. Então, quando ele está fazendo uma apresentação, quando ele está trazendo alguma coisa, ele consegue ler e saber quem está conectado com ele, quem não está, o que ele precisa fazer para alcançar aquela determinada meta, como influenciar as pessoas para seguir junto e alcançar aquilo que ele precisa chegar, né? E são muito suscetíveis a feedback. Quando a gente fala do tipo 2, você tem que tomar cuidado com o feedback. O tipo 1 gosta de dar feedback. O 2, você começa sempre elogiando e depois você coloca ali o que precisa melhorar. O 3 gosta de feedback porque ele entende assim, cara, feedback é para eu alcançar ainda mais coisas que eu poderia ter alcançado. Mas cuidado, não critica uma realização feita, porque pode ter conflito. Então, nossa, é isso que você fez? Horrível. Não. Sabe isso que você fez? Sabe como você poderia ter tido mais resultado? E aí você coloca o ponto. Você falou em mais resultado, pegou o tipo 3 ali. Né? Então, ter esse cuidado. Quando falo em estratégia de transformação, são ótimos para traçar metas e ajudar a impulsionar o time. 4, são pessoas intensas, são pessoas que sofrem muitas vezes em organizações, porque elas trazem um sentimento em tudo que elas fazem. Né? Então, elas sofrem demais com perdas, são bastante apegadas. Então, é aquela assim,
que tá bom, para ela tá bom. Aí você fala, vou fazer uma transformação. Ela já pensa em tudo que ela vai perder. Ai, mas o time que eu tô, eu gosto demais, eu vou trocar de time, eu gosto desse papel. Elas são apegadas. Então, são pessoas que às vezes podem passar como resistentes numa transformação, sendo que na realidade não é. É do perfil dela, até na vida pessoal. Quando ela percebe que vai perder um amigo, ela vai sofrer. Né? Então, quando a gente fala em transformação digital, que vai mudar o modo operandi ali, ela já pensa no que ela vai perder e não no que ela está ganhando. Por isso, você tem que trazer um foco muito maior em você não está perdendo, você está somando, né? Para trazer essa pessoa para dentro da tua transformação. São pessoas que colocam a mão na massa, gostam de fazer, dar treinamentos, ajudar os outros, né? Tem essa preocupação de ser inadequada, tipo, o que falta para ela? Então, ela sempre busca também melhoria contínua, como exemplo, Steve Jobs e o Raul Seixas. Tipo 5, o analítico, e como exemplo, a gente tem aqui o Einstein e o Bill Gates. Então, são pessoas que funcionam muito bem trabalhando sozinhas, e às vezes elas não percebem que precisa trabalhar em time. Então, são aquelas pessoas, quando a gente monta novos times, que elas começam fazendo e trabalhando sozinha, você precisa sempre trazer essa chamada de o time precisa de você, você é importante, porque não é que as pessoas são isoladas, é que elas são introspectivas, né? Mas tem muita curiosidade pelo aprendizado, então em organizações são conhecidos como verdadeiros bancos de informações, por conhecerem tudo e muito a fundo. Elas conseguem se separar do sentimento, é o primeiro do grupo teórico, e ver com calma a solução de alguns problemas. Então, são muito pessoas muito boas para ajudar a desenhar estratégias, principalmente quando não precisa, não quer que tenha assim, influência pessoal ali dentro. A pessoa do tipo 6 é o precavido, né? São pessoas excelentes em visão de risco, porque tudo que você traz para ela, ela traz o que pode ter errado. Que pessoa melhor quando a gente fala em transformação digital, que é cheio de incerteza? Traz tipo 6 para junto, porque ele vai te mostrar ali pontos que você precisa ter atenção e cuidado, porque senão vai dar errado. Né? Então, eles têm esse medo inconsciente das coisas darem errada e são muito focados em remover obstáculos para fazer dar certo. Então, são excelentes nesse sentido. O tipo 7 é o idealista, né? Então, são pessoas inovadoras de natureza. Essa pessoa aqui você precisa ter em transformações digitais para pensar fora da caixa. São pessoas que gostam de tecnologia nova. Geralmente são aqueles early adopters das curvas de mudança que querem, anseiam por mudança. Você coloca essa pessoa em uma única frente focada, ela vai se sentir incomodada por não poder olhar outras coisas. Então, são pessoas que buscam tecnologias novas, buscam processos novos. Então, geralmente também estão à frente de transformações digitais e dá para utilizar muito bem esse potencial da pessoa para ajudar a desenhar processos, métodos, né? O que faz sentido, fazer benchmarking, são excelentes. Como exemplo, a Ivete Neymar. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês é quando a gente fala em transformação, não adianta a gente só falar, né? O nosso comportamento fala tão alto que muitas vezes a nossa voz não é ouvida. Então, não é apenas dizer. E cada perfil se comporta de maneira diferente, você pode usar isso em prol da tua transformação. Porque como as pessoas se comportam pode designar o sucesso ou o fracasso das transformações. Eu trago aqui 2 livros que acho excelente para Enneagrama, só que são bem profundos, né? Então, é aquele livro que você precisa digerir aos poucos, né? Mas tem muito conteúdo. E o teste que eu falei que vocês poderiam fazer para identificar é esse meu Enneagrama
mentalidade25.com, né? Então acessa lá com a mentalidade dos 25 e vocês conseguem ter uma ideia de qual seria o perfil de vocês. Deixe o meu contato para quem quiser ainda mais dica, mais material, mais vídeos sobre o assunto, se aprofundar. Fiquem à vontade para me contatar. Quem quiser a pesquisa que eu apresentei, também me chama lá no Instagram, tá? Que eu passo a pesquisa, compartilho com vocês. E eu espero ter agregado pelo menos um pouquinho aqui na tarde de vocês e nas transformações, sejam digitais ou seja da vida, mas que vocês passem a olhar o outro como pessoas que se comportam diferentes. Muito obrigada.